Olá, muito boa tarde. Assinala-se hoje a festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. E é sobre projetos de comunicação que falaremos daqui a pouco, para apresentar Um Minuto e o Quete com o Padre José André, diretor editorial da Paulus Editora. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade. A Diocese de Leiria Fátima está a comemorar e a celebrar os 100 anos da sua restauração ao longo do atual ano pastoral. De novo, constituímos a referida antiga sede de Leiria. Por isso, a elas declaramos restituídas aquelas 50 paróquias. O excerto da bula da restauração do Bispado de Leiria, assinada pelo Papa Bento XV, remete para 17 de janeiro de 1918. Durante este ano pastoral, a Igreja Diocesana está a celebrar os últimos 100 anos de história e as suas pessoas reuniram-se numa Eucaristia. É um convite, esta celebração, um convite a olhar para o passado, com gratidão, descobrindo tudo aquilo todo o legado precioso que nos foi transmitido por aqueles que nos precederam e que tornam possível a vitalidade desta Igreja hoje. É um convite também a viver o presente com paixão, mesmo diante, porventura, de circunstâncias difíceis. A Diocese encontra-se diante de um mundo novo que apresenta dificuldades e problemas, mas também oportunidades apostólicas. Uma igreja em saída no território de Leiria Fátima, que tem dois grandes desafios. Ser discípulos missionários, quer dizer, de quem é capaz de transmitir a alegria do Evangelho ao mundo de hoje, por contágio. A Igreja cresce não por proselitismo, mas pelo contágio. Esse contágio é o contágio do testemunho, de quem tem algo de bom, de belo, a transmitir ao mundo de hoje. Portanto, discípulos missionários. E depois, amar o mundo, o nosso mundo profundamente. Um centenário que está a ser vivido num vasto programa comemorativo que faz memória do passado, promove o conhecimento e projeta o futuro. O Jornal Diocesano tem publicado semanalmente um artigo sobre figuras e factos marcantes destes 100 anos, portanto, um conhecimento do passado. E vai haver ainda, em maio, um congresso histórico, saber o que foi o acontecimento da restauração, como é que a Diocese foi crescendo e se foi desenvolvendo a partir dessa data. Neste ano também regressa a Festa da Fé, uma iniciativa que congrega toda a Diocese e cuja dinamização já começou na sede de Leiria. Quereríamos que esse fosse, digamos assim, o ponto alto em termos de festa, em termos festivos mesmo, e que seja, por outro lado, também como que uma espécie de mostra, como que uma espécie de exposição daquilo que é a vitalidade da Igreja Diocesana em vários aspectos. O atual ano pastoral é de festa na Igreja de Leiria, que foi criada pelo Papa Paulo II a 22 de maio de 1545. A Diocese foi restaurada no ano seguinte às aparições marianas na Cova da Iria e mais tarde recebeu o nome de Diocese de Leiria Fátima, a 13 de maio de 1984, por decreto da Santa Sé. O capacete de segurança impôs-se à mitra. Assim teve de ser na visita do Bispo da Guarda às minas da Panasqueira. É nas encostas da Serra da Estrela que é explorado um dos mais importantes filões de wolframio do mundo. Há 130 anos que os mineiros revolvem as entranhas destas colinas para extrair o minério que está no filamento das lâmpadas, no telemóvel ou na broca do dentista. O wolframio é o ouro da Barroca Grande e o sustento dos que aqui chegam há décadas para ganhar a vida. Fica no distrito de Castelo Branco, mas pertence à Diocese da Guarda. Por isso, Dom Manuel Felício quis estar com esta comunidade especial. A visita começou na entrada da mina, junto ao nicho de Santa Bárbara. É ela a padroeira e a protetora dos mineiros e ninguém entra na mina que não passe diante da sua imagem. Uma oração em conjunto com os trabalhadores e administradores da empresa e uma bênção, um novo equipamento
que vai auxiliar um trabalho que é duro e difícil. As pessoas têm consciência do risco que vivem. E esse risco é em todo lado, mas aqui num trabalho destes é maior. Sobretudo quando se trabalha a uma profundidade de 200 metros, 100 metros, isso é sempre uma coisa complicada. E depois o manuseamento de certos utensílios que por si mesmos envolvem logo o risco. Mas é verdade uma coisa, tem-se notado um progresso muito significativo na superação dos riscos e eu fico admirado como tão poucos acidentes têm acontecido neste ambiente. E Dom Manuel pôde ver de perto as condições em que se trabalha o wolframio. O bispo da Guarda visitou o processo de lavagem e transformação do minério até se apresentar na sua forma final de comercialização. As minas tiveram a sua época alta nos anos da Segunda Guerra Mundial, quando o esforço de guerra procurava o wolframio para endurecer o aço, mas hoje a procura deste minério mantém a importância das minas. Estão bem, felizmente, e era bom que já estão há 130 anos a trabalhar, tivéssemos possibilidades de elas trabalharem mais 130 anos. Uma mina onde é explorado o melhor wolframio do mundo. É impensável esta mina, o encerramento desta mina, porque continua a ser o único meio de sustento para toda esta região, não só aqui para a Barroca Grande, mas para toda a região a sul do Concelho da Covilhã e do Fundão. Este técnico de segurança levou ainda Dom Manuel Felício a entrar na mina e a observar o filão do wolframio e as condições em que o trabalho mineiro era feito noutras épocas. Tem 25 metros de profundidade, está cheio de cascalho. E então eles trabalhavam de baixo para cima? Era de baixo para cima. Pensei que era... Não. De baixo para cima. Sempre. E esse era o elevador deles, chamado a jaula. No pequeno museu local, o Bispo da Guarda pôde acompanhar a evolução dos métodos e das condições de segurança e mesmo tomar em mãos o peso que o mineiro carrega. 18 quilos. É gente acolhedora, é gente que nos escuta com muita atenção e que dá valor ao esforço que nós fazemos em benefício deles, em todos os aspectos. E também valorizam não apenas a dimensão material da vida, mas vão valorizando a outra dimensão. E nós queremos, sem dúvida também, que o bem que se dá às pessoas seja um bem em todas as dimensões e também com todas as valências que são necessárias para a pessoa viver feliz. Para esta comunidade, a presença do Bispo é sempre uma ocasião de esperança e alegria pela proximidade da Igreja. O Sr. Bispo, ao vir aqui, não vem cá só uma vez por ano, vem diversas vezes, pessoa que eu estimo muito, e é sempre bom ter aqui o nosso Bispo, pois é um incentivo para toda esta gente, tanto a administração como a direção da empresa, como trabalhadores, estimam muito o nosso Bispo, Dom Manuel. Estas minas estão habitualmente na agenda das visitas do Bispo, que procura assim um contacto com o mundo do trabalho e com uma comunidade que convive com o risco e se entrega à proteção de Santa Bárbara. Tem sido muito generosa connosco, sem dúvida, sem dúvida. Mas com os mineiros tem sido. Esta minha vinda aqui era para ser no dia de Santa Bárbara, mas como o dia de Santa Bárbara não foi possível, o senhor administrador sempre me pediu para eu marcar na agenda e coincidiu com o dia de hoje, um dia maravilhoso aqui neste lugar, sendo de inverno, parece quase uma primavera prolongada e um verão. O dia terminava na Capela da Barroca Grande, um templo onde se destacam os elementos ligados às minas e a presença de Santa Bárbara. Desde sempre que as minas tiveram um capelão residente, hoje já não é assim, mas o padre André Roque procura a proximidade com estas gentes, num trabalho pastoral que, por razões de segurança, tem dificuldade em entrar na mina. Eu não posso lá ir dentro celebrar a Santa Missa, ou não posso lá ir, como vocês já deram conta, a mina não é um local em que eu posso ir como eu vou a um sítio qualquer de trabalho. Eu procuro, de facto, estar atento e quando sei que alguém, portanto, precisa da minha ajuda espiritual, que trabalha, eu vou a casa. Portanto, procuro ir e procuro estar.
Ainda assim, a comunidade da Barroca Grande contrasta com as aldeias vizinhas pelo número de crianças. Muitas fazem a sua caminhada na fé, o que para o Bispo da Guarda é um sinal de alegria e de esperança. E como sabe, as crianças são a grande força a motivar a nossa esperança no futuro. As minas da Panasqueira e a identidade cristã das gentes da Barroca Grande. Um bispo de capacete a mostrar que a Igreja deve arriscar em todos os lugares e contextos da atividade humana. E para o ano, talvez a missa seja no centro da terra. Estou esperançado que o próximo ano iremos ter a missa no interior da mina. Quero batalhar junto não só da administração como da direção para que a missa seja no interior da mina. Talvez no dia 4 de dezembro, o dia de Santa Bárbara. Notícias que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Minuto Yucat, um projeto que vai já na segunda temporada para apresentar temas essenciais do cristianismo através de uma mensagem breve e em vídeo. Há uma tendência muito presente hoje em dia de querer privatizar a religião, ou seja, que a religião só pode estar na esfera privada e não pode ter uma voz na esfera pública. Isto não está certo, porque a Igreja não é a única voz, mas é uma voz entre muitas na nossa sociedade plural, na esfera pública. A Igreja tem o direito de propor, não de impor, a sua visão na esfera pública, como uma entre muitas vozes. Há uma separação entre Estado e Igreja, mas o Estado não é o dono do homem e da família. E a Igreja também pode fazer ouvir a sua voz, defender o homem e a família contra injustiças que às vezes até podem vir do próprio Estado. Isto é um direito e um dever da Igreja, não só dos pastores e dos sucessores dos apóstolos, mas principalmente de mim e de ti, os leigos, que estamos mais diretamente inseridos na esfera pública. Uma iniciativa da Paulus Editora, onde é diretor editorial o Padre José André, que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco num dia que é muito particular para este setor das comunicações sociais. Já lá vamos também a essa relevância. Antes, pedi-lhe que nos apresentasse este projeto. Já vimos um vídeo. Qual é o objetivo? Então, o projeto Minuto Yucat começou em 2013, quando percebemos claramente que o Yucat, enquanto livro, tinha tido uma grande aceitação pelo público, pelos meios que a ele eram destinados o Yucat, e, portanto, começámos a perceber que era importante também haver alguma dimensão vídeo, porque a juventude estava a exigir. Também alguns padres e agentes da pastoral diziam que era interessante ter alguma componente vídeo associada ao Yucat. Então, em 2013, iniciámos este Minuto Yucat nesta perspectiva de levar as perguntas e as respostas do livro para uma outra dimensão, que era a dimensão mais audiovisual. Há aí a preocupação também de forma muito sintética, dizer o essencial do que é o cristianismo e a doutrina cristã? Eu penso que é a grande preocupação. E, efetivamente, por isso pensámos em ser um minuto, porque fizemos um estudo e aquilo já na altura, em 2013, percebíamos que o tempo médio que um jovem perdia a ver um vídeo era no máximo 3 minutos. E, portanto, não queríamos perder tanto tempo. Então, queríamos, em um minuto, dizer o essencial sobre as questões que estavam inseridas no projeto do Yucat. Utilizaram esta metodologia de ter uma pessoa que apresenta o tema, em que não o vemos sempre a discursar sobre o tema, vemos-lo também quase a improvisar ou à procura da melhor imagem. Era um bocado esta ideia do dinamismo tão peculiar nesta dimensão vídeo, era um bocado esta ideia de levar aos jovens um dinamismo que a Igreja nem sempre consegue noutros meios. Na Igreja, quando temos um padre a pregar, é uma visão muito estática. E queríamos transformar um pouco essa visão e torná-la um pouco mais dinâmica. Também perceber que isto é uma procura que às vezes nem sempre resulta da melhor forma, e por isso essas imagens de alguém que está a tentar de facto improvisar e a tentar encontrar a melhor resposta. Para chegar a respostas definitivas?
Nunca. O projeto YouCat é, de facto, esse grande meio que nos leva a procurar outras respostas. Cada um encontrará as suas, tendo como base a resposta que é aquela da Igreja. Por exemplo, neste vídeo, a Igreja deve pronunciar sobre temas sociais. A proposta que é feita é de levar quem ouve a encontrar também nesta ferramenta do YouCat ou do DoCat uma perspectiva? Eu penso que, nesta questão muito concreta, o objetivo é levar os jovens e aqueles que são interpelados pelo Minuto YouCat a levá-los à ação. Esse é o grande objetivo do Papa Francisco com o DoCat, que haja uma geração inteira de jovens que seja uma doutrina social em movimento. Então, aqui já nem é tanto a encontrar a resposta, mas encontrar a ação que lhe é propícia e própria, tendo em conta aquilo que a doutrina da Igreja Social nos diz. E vamos ver outra pergunta e outra consequente resposta. Como se chega a uma mudança na sociedade? O Evangelho muda a nossa maneira de entender o mundo. Olhando para a vida de Jesus Cristo, para o modo como Ele viveu, para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele disse, o modo como Ele morreu, e depois a sua ressurreição, depois olhando também para a própria Igreja, que a partir do Espírito Santo se foi movimentando e expandindo, tudo isso e tudo o que isso vale para nós faz-nos ver o mundo de uma outra maneira. Acreditar em Jesus Cristo muda a nossa mentalidade, as nossas convicções, a nossa atitude perante o mundo, as nossas ações, a maneira como olhamos para o outro, a maneira como olhamos para nós próprios, para a criação, para o próprio Deus, tudo isso transforma. Nesse sentido, nós somos chamados a viver como Jesus viveu. Somos chamados a fazer como Ele fez, a amar até ao fim, a dar o nosso melhor, a dar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Há um texto muito conhecido que diz: Jesus Cristo não tem mãos, Jesus Cristo não tem pés. Ele tem as tuas mãos e os teus pés para anunciar e para poder mudar o mundo. Estás disposto a fazer como Ele fez e a mudar o mundo? Mais um vídeo deste projeto Minuto YouCat. Padre José André, diretor editorial da Paulus. Neste caso em concreto, qual é a proposta que é feita? A proposta é sempre aquela de agir. O Papa Francisco diz que o Evangelho é de facto revolucionário e, portanto, os jovens têm que ser revolucionários também, agir sempre. Esse é o grande objetivo de qualquer produto YouCat, qualquer livro que tenha a marca YouCat, é levar os jovens a agir. Desligando o que é uma prática crente de ambientes estritamente litúrgicos, isso pode aparecer como novidade, nomeadamente aos jovens? Eu creio que sim, pelo menos em Portugal não havia nada nesta vertente e, portanto, ter uma componente audiovisual em que o jovem pode perceber aquilo que a Igreja diz numa linguagem que lhe é mais acessível, porque é aquela em que ele está inserido, pois que nos parece que sim, que é novidoso. Mas que surpresa constitui para os próprios jovens perceberem que são desafiados a agir também no âmbito da sociedade, na transformação do ambiente que habitam todos os dias? Eu penso que sim, que essa é a grande novidade. Agir... E é surpreendente para os jovens? Eu penso que sim. Da experiência que tenho tido com os jovens apresentando o DoCat e o YouCat em várias paróquias, aquilo que ainda não ficou bem claro à juventude de hoje é que eles são convidados a agir em consonância com aquilo que acreditam. Primeiro surgiu o YouCat nessa perspectiva de lhes mostrar aquilo em que eles deveriam acreditar e agora surge o DoCat, que os convida de facto a ir para o mundo e a agir em consequência. Uma ferramenta que é muito próxima também do Papa Francisco na sua dinamização e na sua divulgação. Eu penso que é a ferramenta, porque o Papa Francisco tem levado a doutrina social à ação, a torná-la muito concreta, com gestos muito concretos dele próprio e convidando toda a Igreja, não apenas a hierarquia, mas qualquer cristão a agir com aquilo que é a base do cristianismo, o Evangelho. Uma ferramenta que divulgamos também aqui no programa Eclésia, no dia em que é muito particular para as comunicações sociais, o dia de São Francisco de Sales, dia em que se divulga a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o dia em que também interessa recordar
quem faz da sua missão, do seu apostolado, as comunicações sociais, como é o caso da Paulus. Efetivamente, o nosso fundador, no final do Concílio Vaticano II, quando foi aprovado o Iter Mirifica, dizia isso mesmo. Hoje foi aprovado pela Igreja as Constituições da Sociedade de São Paulo. Nós, de facto, estamos inseridos neste mundo para evangelizar com os meios da comunicação e, de facto, com o Concílio Vaticano II percebeu-se que a importância da comunicação na evangelização, respondendo àquele apelo de Jesus quando sobe aos céus na Ascensão e de por todo o mundo, e anunciar a Boa Nova. Os meios da comunicação social que conseguem chegar aonde a Igreja institucional muitas vezes não consegue, de facto consegue chegar mais longe, consegue chegar ao mundo inteiro. O Papa, na mensagem para este dia, fala da informação, das falsas notícias, e essa é uma dimensão que muitas vezes absorve as presenças da Igreja Católica também neste ambiente dos média. Em todo caso, que desafios colocam os média à pastoral da Igreja? Eu penso que colocam-nos ainda hoje muitos, porque a Igreja ainda está habituada a utilizar os média e não a fazer dos média a ter uma pastoral dos média. E, portanto, ainda são colocados muitos desafios. O primeiro é de facto aquele de não utilizar os média apenas como meio informativo ou veículo de passar informações, mas haver uma pastoral concreta em que os média sejam uma componente muito importante e que nós os utilizemos não como mais uma ferramenta, mas tê-los como a pastoral do Esse é o vosso objetivo da Paulus? Eu penso que é o nosso objetivo da Paulus, toda a família paulista. Concretizam de que forma? Nós concretizamos-lo não apenas editando livros, isso é uma expressão material do nosso apostolado, mas mostrando que se Deus é comunicação, a nossa grande preocupação e o nosso grande objetivo é levar a comunicação mais longe e levar na comunicação e pela comunicação o Evangelho. Padre José André, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia neste dia e felicidades para esse trabalho nos média, fazendo essa evangelização através dos meios de comunicação Muito social. obrigado. Obrigadíssimo. E mais logo pode acompanhar-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiser.